diz: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Esse ganhará a glória do reino de Deus. Observe a profundidade destas palavras. Essa forma que Jesus nos mostra que nós não devemos nos apegar de forma alguma às coisas terrenas, aquilo que a vida nos oferece de prazeres, mas devemos, na verdade, afastar tudo aquilo que faz com que nós deixemos de ser humanos, e aí sim nós temos que estar a serviço da nossa comunidade, para servir, para dar um pouco do trabalho de nós mesmos para os nossos irmãos, um amor fraterno que Cristo nos ensinou. Aquele amor de fraternidade, de realizarmos alguma ação em favor do nosso irmão, sem obtermos nenhuma vantagem. E aí, nós temos o Evangelho. O Evangelho de Cristo está reunido, está em retiro com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E aí, ele pergunta: o que o povo diz que eu sou? Quem eu sou para este povo que está aí? Quem eu sou para este povo que está aí reunidos nas praças? Quem eu sou para este povo que está aí nas manifestações? Quem eu sou? Quem é Jesus para esse povo todo que se reúne aí? E aí os apóstolos dizem: uns dizem que você é João Batista, outros falam que é Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. São informações desencontradas que os apóstolos dão para mostrar que o nosso povo, que não tem Jesus no coração, não sabe verdadeiramente quem é Jesus, e por isso, na verdade, informa e dá definições desencontradas sobre quem é Jesus o Cristo. E aí, Pedro, de imediato, responde à pergunta de Jesus quando Jesus questiona: e vocês? Vocês que aqui estão, vocês que são os apóstolos, que são os meus discípulos favoritos, vocês que estão aqui na igreja, quem vocês acham que eu sou? E Pedro de imediato: tu és o Cristo, o ressuscitado, o ungido por Deus, tu és o Cristo, o Messias. E Jesus diz claramente: não divulguem isso, não informem isso a ninguém. E aí, vocês observem a forma como Jesus, no seu recolhimento profundo, mostra a sua humildade. Ele não quer que divulguem que ele é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. E por que não quer isso? Porque, observem bem, se isso fosse divulgado naqueles tempos, se proclamassem a todos os cantos que aquele ali era o Messias, o verdadeiro Filho de Deus, e que aqueles milagres, em outras ocasiões, vocês poderão observar também, que Jesus, logo após ter feito um milagre, ele diz: não digam a ninguém que ocorreu esse milagre.
ele estava predestinado como filho do homem a vir na terra, praticar o bem, divulgar o amor, a fraternidade entre os irmãos e morrer depois na cruz por todos nós, pela remissão dos nossos pecados. E aí ele diz para os apóstolos: não divulguem isso, não divulguem, porque se divulgasse, ele não poderia completar a sua missão terrena, que era efetivamente a missão de morrer na cruz pela nossa salvação, pela remissão dos nossos pecados, dos pecados de todos nós. Nós temos hoje a palavra de Deus nos mostrando claramente que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega, significa Messias. Cristo é o nosso Salvador, o Senhor que guia a nossa trajetória, que nos mostra o caminho a seguir. Muitos não seguem por esse caminho, muitos não têm o Cristo na sua alma, no seu coração. E muitas pessoas não sabem ainda quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Quando se diz a voz do povo é a voz de Deus, nós precisamos entender se esse povo sabe realmente quem é Jesus e quem é Deus. Porque o povo que sabe realmente quem é Jesus e quem é Deus não fica causando vandalismo, não usa de manifestações para práticas criminosas. Aquele que sabe verdadeiramente quem é Cristo, marcha pacificamente em busca dos seus direitos, em busca daquilo que quer para ter uma vida melhor, uma vida mais fraterna, uma vida para auxiliar aos seus irmãos que aí estão morrendo de fome, vivendo debaixo das pontes, nesse frio intenso que nos acolhe. É aí, irmãos, que está a palavra maior de Deus neste Evangelho. É o momento em que Cristo nos é mostrado verdadeiramente como a nossa salvação, como aquele que é o nosso caminho, para que nós possamos efetivamente trilhar a nossa missão, trilhar o nosso caminho pelo bem. Não desvirtuarmos em momento algum. Muitos jovens se desviam desse caminho e vão por caminhos perigosos, por caminhos tortuosos, das práticas criminosas, da droga, do crack. Mas nós, que temos consciência, que sabemos quem é Jesus, nós trilhamos pelo caminho certo. Às vezes, um pouco titubeantes, de forma imprecisa, chegamos a tropeçar em algumas vezes, mas com a força, renovados pela esperança e pela nossa fé, nós temos que sempre estar trilhando pelo caminho certo. Nós nunca devemos, nas tribulações, nos momentos difíceis da nossa vida, nos desviarmos do caminho certo. Se hoje estamos enfrentando uma dor na nossa família, estamos enfrentando alguma tribulação, alguma dor dentro do nosso coração, do nosso peito, se as atribulações nos rodeiam, nós temos que ter um único caminho, o caminho da fé, daquilo que nós devemos crer no nosso Cristo, no nosso Salvador, no nosso Jesus que pregou bem e disse: amai-vos uns aos outros